Existe uma decisão silenciosa acontecendo no Brasil que pode determinar o futuro da nossa moeda pelos próximos anos. E o mais curioso é que quase ninguém está prestando atenção nela. Enquanto as pessoas discutem eleições, ideologias, disputas políticas, existe uma outra batalha acontecendo nos bastidores. A batalha entre a realidade econômica e a vontade dos governos. Porque, no fundo, toda a discussão apresentada aqui gira em torno de uma pergunta muito simples. O que acontece quando o governo gasta mais do que pode durante tempo demais? Durante muito tempo, a resposta brasileira para essa pergunta foi imprimir dinheiro. Era uma solução aparentemente mágica. O governo continuava gastando, os problemas pareciam resolvidos e a conta ia escondida através da inflação. Mas o Plano Real surgiu justamente para impedir isso. Ele não foi apenas uma troca de moeda, foi uma tentativa de colocar o Estado diante da realidade e dizer: agora você terá que viver dentro dos seus limites. O problema é que os limites são sempre impopulares. Todo governo gosta de prometer benefícios, todo governo gosta de expandir programa, todo governo gosta de gastar mais, mas ninguém gosta de cortar despesas. Ninguém gosta de admitir que os recursos são finitos. E é por isso que a situação atual chama a atenção. Hoje vemos títulos públicos pagando juros extremamente elevados, tesouro pré-fixado acima de 14%, títulos de longo prazo pagando juros reais que há poucos anos pareceriam impensáveis. E muita gente olha para isso apenas como uma oportunidade de investimento. Mas existe outra leitura possível. Talvez esses juros não sejam apenas uma oportunidade, talvez sejam um sintoma. Porque juros tão altos podem significar que o mercado está começando a exigir uma compensação cada vez maior para continuar financiando o Estado brasileiro. Existe uma ilusão muito comum na política moderna, a ideia de que sempre existe uma saída fácil. Que quando a dívida cresce demais, quando os gastos saem do controle e quando as contas deixam de fechar, alguma solução técnica aparecerá para resolver o problema. Mas a experiência de diversos países mostra exatamente o contrário. Portugal e Espanha foram obrigados a realizar ajustes severos depois da adoção do euro. O Equador foi forçado a viver dentro dos seus limites após abandonar a moeda própria e adotar o dólar. Em todos esses casos aconteceu a mesma coisa. Quando o acesso à impressora de dinheiro desapareceu, a realidade se tornou inevitável. Os governos passaram a gastar apenas aquilo que podiam financiar. Não porque se tornaram mais virtuosos, mas porque perderam a capacidade de fugir das consequências. E é exatamente aí que surge a reflexão mais importante. O que impede o Brasil de seguir o mesmo caminho da disciplina fiscal? Em teoria, o próprio Plano Real, ao longo das últimas décadas, foram criadas várias barreiras para impedir que o Tesouro utilizasse o Banco Central como fonte de financiamento. Foram fechados mecanismos que permitiam criar dinheiro para cobrir déficits públicos, foram impostas restrições que obrigavam o governo a buscar financiamento no mercado em vez de simplesmente recorrer à emissão monetária. Em outras palavras, o sistema foi desenhado para impedir que a política destruísse a moeda. Mas existe um detalhe que torna toda essa discussão preocupante. Nenhuma instituição é mais forte do que a vontade política de respeitá-la. E é aqui que aparece a brecha discutida. Em 2019 foi criada uma regra que impedia a transferência automática de ganhos cambiais do Banco Central para o Tesouro. A ideia parecia sensata, porém a própria lei abriu uma exceção para momentos de severas restrições de liquidez. E foi exatamente essa exceção que acabou sendo utilizada em 2020 durante a pandemia, permitindo a transferência de centenas de bilhões de reais ao Tesouro. O que era uma medida extraordinária criou um precedente extraordinário. E toda vez que um precedente é criado, surge uma pergunta inevitável. Se foi possível uma vez, por que não seria possível novamente? Talvez o aspecto mais perigoso dessa história seja que ela pareça técnica demais para despertar preocupação. Afinal, estamos falando de reservas internacionais, balanços contábeis e regras monetárias. Mas, no fundo, o assunto é muito mais simples. Trata-se de saber se o governo continuará ou não submetido às restrições impostas pela realidade econômica. Porque existe uma enorme diferença entre arrecadar dinheiro e criar dinheiro. Existe uma enorme diferença entre financiar despesas através da produção de riqueza e financiá-las através da expansão monetária. E toda vez que essa fronteira se torna nebulosa, o risco de destruição da moeda aumenta. O mais interessante é que essa discussão revela uma verdade que vai muito além da economia.
Os seres humanos possuem uma tendência constante de tentar escapar das consequências das próprias decisões. Queremos os benefícios sem os custos. Queremos os resultados sem os sacrifícios. Queremos prosperidade sem disciplina. Mas a realidade não funciona assim. E a economia é apenas uma manifestação dessa regra universal. Um país pode ignorar seus problemas durante algum tempo, pode empurrar decisões difíceis para o futuro, pode criar justificativas para continuar gastando além da conta, mas não pode fazer isso para sempre. Em algum momento a realidade cobra, sempre cobra. Por isso, a questão central não é se veremos ou não uma crise amanhã, a questão central é entender que o futuro do real depende da preservação dos limites que o tornaram possível. O plano real não foi apenas uma reforma monetária, foi a criação de uma camisa de força para impedir que governos transformassem a moeda em instrumento político. E talvez a maior ameaça não seja um ataque frontal a esse sistema. Talvez seja a lenta erosão dessas barreiras através das exceções, brechas e medidas emergenciais que parecem justificáveis no curto prazo, mas que enfraquecem as estruturas responsáveis pela estabilidade no longo prazo. Bom, no final das contas, toda essa discussão pode ser resumida em uma pergunta extremamente simples. O Brasil continuará vivendo dentro dos limites impostos pela realidade ou tentará mais uma vez encontrar um caminho para fugir deles? Porque a história econômica mostra que existe uma regra quase infalível. Quando um país aceita a realidade, ele enfrenta dificuldades temporárias. Mas quando tenta fugir dela, acaba criando dificuldades muito maiores. E nenhuma tecnologia financeira, nenhuma engenharia contábil e nenhuma narrativa política jamais conseguiu mudar esse fato. Bom, meus amigos, o vídeo de hoje é esse. Se você gostou, peço que você se inscreva, deixe seu like. E se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.